Saudações, adeptos do dado, aqui é Tef e hoje nós vamos fazer o nosso primeiro vídeo pro mês do orgulho. Ficou o mês inteiro sem nada. Geralmente os vídeos pro mês do orgulho mais famosos, assim, que sobem pro YouTube, de campanhas, começam aí pela metade do mês. Eu gosto de fazer um pouco mais pro fim do mês, considerando que é depois das maiores paradas do mundo que acontecem, inclusive a de São Paulo. E também o fato de pela proximidade da data de Stonewall, da revolta de Stonewall, que é do dia 28 ao dia 29 de junho. E eu queria aproveitar esse mês, especialmente com tudo que está acontecendo, quarentena e tal, assim, quarentena é um dos motivos pelo que estou fazendo esse vídeo desse jeito, né? Eu botei uma camiseta super linda, assim, pra poder comemorar o orgulho e tal, mas ninguém vai ver, porque eu terei que colocar a câmera ali atrás e com as nenês à solta sem ninguém para ajudar, além de mim e minha esposa, fica complicado. Então o vídeo vai ser assim, o próximo também vai ser assim. Eu queria, já que tem tantos protestos a fim sobre as vidas negras importam, não só nos Estados Unidos, por causa do George Floyd e outras tantas pessoas como a Breonna Taylor, cujos assassinos, né, policiais não foram apreendidos ou julgados, especialmente os da Breonna Taylor. E também aqui no Brasil, como uma cacetada de gente como João Pedro estão sendo mortas por serem negras, né? Para falar um pouco da intersecção, né? O porquê que não existe militância LGBTQ sem ser antirracista. Eu, obviamente, não sou uma pessoa negra, no entanto, eu sou uma pessoa trans não binária e bissexual que entende de onde veio a nossa militância. Nesse card aqui, vocês viram, né, foi o vídeo do mês do orgulho do ano passado que eu mais me orgulhei, eu gostei tanto daquele vídeo, de como o movimento gay passou a ser o movimento LGBTQ, a evolução de tudo isso, a evolução dessa militância, dessa busca por direitos só para existir. E ainda é a mesma coisa, as pessoas brancas, cis, que conseguem esses direitos, acabam afastando as pessoas racializadas, trans, que estão atrás dos mesmos direitos. Nesse momento, a gente teve uma autora chamada J.K. Rowling, extremamente famosíssima, que atacou pessoas trans da uma forma mais nojenta possível e, como previsto, o discurso dela está sendo usado para acabar com o direito de pessoas trans nos Estados Unidos e está vazando também para pessoas LGBTQ no geral. Então, complicado. Mas voltando ao assunto, a questão é: não existe militância LGBTQ sem ser também uma luta antirracista. Por quê? Por que a figura mais importante de Stonewall ainda é a Marsha P. Johnson? Mesmo com a Silva Rivera do lado dela, uma mulher latina. Por que a Marsha P. Johnson ainda é o símbolo? Porque ela foi a que mais sofreu. Ela era a trabalhadora sexual que utilizava o seu dinheiro para... isso tudo junto com a Silva Rivera, né? Mas tem um motivo para ela ser a estrela, né? O foco. Para as pessoas falarem tanto que ela jogou o primeiro tijolo, né? Essa tatuagem aqui que eu tenho não é o ganso, tá? Essa tatuagem, ela não é à toa, porque é a iniciativa trans das pessoas mais marginalizadas possíveis pegando um tijolo que é sobre todos os nossos direitos. Então, não é shade para nenhuma celebridade branca e cis, porém, quem realmente faz as coisas acontecerem, quem realmente faz os nossos direitos valerem, são as pessoas trans negras, marginalizadas, seja aqui no Brasil, em tantos outros ambientes, né? A travesti preta favelada, é ela que bota a cara a tapa, é ela que sai correndo o risco de morrer todo dia, e ela que mais morre. Sabe aquele dado lá de pessoas trans mais morrerem no Brasil? 80 e poucos % é de pessoas trans negras. Então, como é que a gente vai avançar nos nossos direitos LGBTQ sem falar sobre isso? Sem falar que qualquer homem LGBTQ negro, seja cis ou trans, acaba sendo extremamente sexualizado. Seus corpos são sexualizados. As travestis negras são extremamente sexualizadas, né? Travestis geralmente já são muito sexualizadas, seja elas
em trabalho sexual não, mas ainda mais num grande geral. Então às vezes você vê uma pessoa, eu tô aqui na minha travesti maravilhosa, mas no fim das contas o cara tá só tipo aproveitando, prendendo o curso, um fetiche pra ele. E, tipo, a gente é mais do que isso. Independente de como nós usamos nosso corpo, nós pessoas trans usamos nosso corpo, nós não somos um fetiche, especialmente as pessoas negras. Então, eu vejo muitos amigos meus que não são LGBTQ, mas que são negros, entendendo mais a luta LGBTQ do que o equivalente de pessoas brancas. Eu comecei a falar bastante sobre a existência queer, a existência LGBTQ e a intersecção com RPG faz vários anos já. A ordem dela já existe há 3 anos. E eu falei um pouquinho mais disso desde que eu peguei a formação Fireball, né, lá em 2016. E eu me orgulho muito de ver que por canais como o Forja do Mestre, de repente, cheio de mulher trans lá. Cheio de pessoas trans. A gente teve agora a nossa mesa de Skyfall, no episódio 5, que eu publico na próxima quarta-feira agora, em que a Nicole, uma das pessoas trans presentes na mesa, sentiu uma significância muito importante para ela e a personagem dela. Então, para uma pessoa trans sentir que não só a presença dela na mesa importa, mas a história dela também abordando a existência dela importa, é muito significativo. Eu me orgulho muito do Matheus por ele ter comprado essa ideia de abrigar pessoas cada vez mais diversas na mesa dele. E seria muito injusto se eu só elevasse ele nesse momento, sendo uma pessoa cis, porque de repente não só ele, mas como um monte de gente começou a ter pessoas trans e um monte de canais diversos surgiu, e eu fiquei sem saber disso durante muito tempo. Canais como Contos Lúdicos, por exemplo, Mímico Desentado, são canais cheios de pessoas diversas. A Naomi do Contos Lúdicos é maravilhosa, fantástica. Ela fez uma conversa sobre não binariedade comigo e com o Juno. E obviamente a gente falou sobre a nossa existência, sobre como isso acontece no RPG. Então, tudo que a gente faz ecoa de alguma forma. E se a gente está em qualquer posição de privilégio, é essencial que nós lutemos com quem está abaixo da gente, com quem está atrás da gente. Eu desde sempre falo que o avanço LGBTQ ele tem que ser como todo mundo dando as mãos, de mãos dadas. Se uma pessoa avança demais sem as outras, ela solta as mãos. E as pessoas ficam para trás. Mesmo que seja um grande avanço, um avanço enorme, um avanço importantíssimo, mas que só afete aquele tipo de pessoa, aquela pessoa. E quando você avança e olha para trás, e tem pessoas ali atrás de você, você precisa puxar elas junto. As pessoas que estão atrás, elas não tem que puxar você de volta. Você que está na frente tem que puxar elas para frente. Então, para as pessoas negras que não são cis, quer dizer, para as pessoas negras que por acaso são cis, que não são LGBTQ, eu imploro para que vocês assistam Pose, para que vocês assistam Revelação, o documentário da Netflix, para que vocês assistam Legendary, a série que a HBO está passando na HBO Max, o Paris is Burning, né, Paris está em chamas, até o RuPaul's Drag Race, querendo ou não, ele traz uma importância nas suas participantes e a intersecção importante de nunca tolerar racismo, né? Apesar de que o show tem vários dos seus problemas, na própria 10ª temporada tem um diálogo muito importante em que a Monique Hart, Money Exchange e outras drags falam sobre você não pode ser negro e gay, é inaceitável, especialmente na cultura americana, né? E se você... E assim você pode entender mais como é o mundo das pessoas trans, negras, marginalizadas, que é essencial que você entenda. E se você é uma pessoa branca, também assista esses programas, para vocês entenderem como a existência negra sempre deixada para trás. Não quer dizer que as pessoas negras sejam as que mais sofrem no mundo, né? Eu creio que é muito fácil, muito
que eu acho que é bem compreensível dizer que as pessoas que mais sofreram na história até o momento foram as pessoas indígenas, especialmente das Américas e de outras regiões, como os aborígenes na Austrália, enfim. Mas nós estamos no momento em que conseguimos ver as pessoas negras batalhando o tempo todo na linha de frente. E a gente tem que acompanhar essas pessoas nessas lutas. O que seria das pessoas negras? O que seria das pessoas LGBTQ sem as pessoas negras? Todas aquelas gírias que você vê a Cardi B usando, que você vê de repente a Miley Cyrus agora imitando, que você vê em RuPaul's Drag Race, todas aquelas gírias de ballroom, né, da cena do baile, são gírias de pessoas negras. Não é à toa que muitos gays, até mesmo os brancos nos Estados Unidos, utilizem essas gírias. Porque as pessoas que acolheram esses gays quando eles foram expulsos de casa eram mulheres pretas. Pretas e trans, na sua maioria. Mas eram mulheres negras. Aqui no Brasil, a gente tem Pajubá, que vem do Yorubá, um idioma africano. Quem criou o Pajubá? Foram pessoas negras, pessoas trans, na sua maioria travestis e mulheres trans negras. Não tem muito o que eu falar a mais além disso. Eu não quis trazer ninguém, nenhum amigo ou amiga que seja negro, para falar sobre isso, porque eu não quero que seja a única coisa que eles falem nas suas vidas, né? Sempre pessoas negras falando de racismo, é um saco. Por isso que, pra mim, o importante é a gente fazer com que todo mundo possa se divertir sem se preocupar. Eu creio que esse também seja uma forma. Se você consegue pegar uma pessoa negra e fazer com que ela se divirta sem que ela pense o tempo todo sobre racismo, já é uma vitória. Não é a extinção do racismo, você não está automaticamente salvando a vida dessa pessoa de sofrer racismo ou de algo pior, mas você está permitindo que ela exista em algum espaço, mesmo que seja pequeno, para se divertir sem se preocupar em sofrer algum tipo de violência. Eu acho que é isso, não tem mais do que eu ficar me alongando aqui. Se cuidem, especialmente na quarentena. Lembrem-se de que as pessoas mais frágeis são as pessoas das favelas, marginalizadas. Aqui em Nova Prata, cidade provinciana, colonial, morreu a primeira pessoa de Covid-19 hoje, segunda-feira, dia 22 de junho. Enquanto isso, em locais marginalizados, está morrendo uma penca de gente, uma pá de gente. Não está sendo notificado, então 50 mil mortes certamente são muito maiores do que só 50 mil mortes. As pessoas não se preocupam em proteger quem está lá nas favelas, em outras comunidades marginalizadas, sejam em grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo, sejam em coisas menores como a chamada Vila aqui em Nova Prata, onde a maioria das pessoas negras mora, que é super longe do centro. Então, sei lá, sabe? Eu falo com peso porque existe um peso. E eu não quero que vocês saiam desse vídeo com desânimo. Eu quero que vocês saiam desse vídeo com algum tipo de força, né? Um buff, né? Um bless, uma bênção, um negócio que dê um bônus pra vocês lutarem mais. Dia 29 eu vou falar sobre transliterações e como a gente precisa de pessoas trans escrevendo essas histórias. Mas aqui hoje eu quero falar que a gente precisa de pessoas negras vivas, pessoas trans negras vivas. E para que isso aconteça, todo mundo tem que lutar junto com elas. Se você tá lá na frente, de algum jeito você tem que fazer essa pessoa chegar até você, onde você tá. Porque se a gente solta nossas mãos, a nossa união acaba, a nossa força acaba. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Acho que é isso, gente. Beijo, beijo. Falou.